Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja em cada coração, amém? Quantos estão aqui hoje felizes com o Senhor Jesus? Levante a sua mão bem alto aí, digam glória a Deus, digam aleluias, digam amém. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, no capítulo 137. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Todos que encontraram aí, digam graças a Deus. Está escrito assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao céu da minha boca, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Amém, irmãos? Que todos digam graças a Deus. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, amém, igreja? Coloque a sua mão direita sobre a altura do seu coração por um instante. Toda a igreja fecha os seus olhos por um minuto na presença do Senhor. Comece a pedir a Deus agora que Ele venha preparar a tua mente, que Ele venha preparar o teu coração, para você receber esta palavra que será ministrada aqui na noite de hoje. Eu tenho certeza que Deus, Ele preparou mais esse dia, Deus, Ele preparou mais esse culto de hoje para estar falando conosco, e eu creio que através desta palavra vai haver edificação, vai haver resposta. Eu creio que por meio desta palavra, Deus, Ele vai estar respondendo você nesta noite. Deus, Ele vai estar falando com você nesta noite, e grande será o que o Senhor estará operando na sua vida hoje, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso. Ó Deus querido, ó Pai amado, mais uma vez, Senhor, aqui estamos diante da Tua presença. Meu Deus, eu venho colocar a minha vida diante de Ti por mais um instante, e eu venho lhe pedir que pela Tua misericórdia, poder e graça, o Senhor venha estar tomando a minha vida em Tuas mãos, venha estar colocando a Tua palavra na minha boca, e por favor, meu Deus, mais uma vez, esteja me usando para poder falar com a Tua igreja, que eu não venha estar falando aqui o que o Teu povo gostaria de ouvir, não, Senhor, mas que eu venha estar falando aquilo que eles precisam ouvir nesta noite. Que a Tua palavra nesta noite venha ser como aquele martelo que esmiuça a penha, que venha estar quebrando toda a dureza do coração do Teu povo, que venha estar despedaçando tudo aquilo que o inimigo tem colocado no caminho desta pessoa, para impedi-la de caminhar na Tua presença. Que a Tua palavra nesta noite de hoje venha ser resposta do Senhor para esse que chegou aqui hoje triste, angustiado, precisando ouvir a Tua voz. Por isso, meu Deus, eu lhe peço, fala com Teu povo aqui nesta noite, que a Tua palavra vá e se cumpra no objetivo pelo qual ela será mandada, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, amém, Senhor, e graças a Deus, amém, igreja? Quantos acreditam que esta que nós lemos é a palavra do Senhor? Levante a sua mão bem alto aí, digam glória a Deus, digam aleluias, e aplaudam mais
mais uma vez bem forte, adorando e glorificando a Jesus Cristo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, mais uma vez é com grande fé e com bastante alegria que nós estamos nesta noite de domingo aqui reunidos diante da presença do Senhor. Hoje é o dia do nosso Deus, hoje é o dia de estarmos adorando e glorificando a Jesus Cristo, porque nós temos a certeza que Ele está aqui em nosso meio e porque Ele é bom, e a Bíblia diz que a sua bondade, ela dura para todo sempre. Aleluias. Eu hoje quero estar aqui compartilhando com vocês esta palavra que o Espírito Santo ele colocou no meu coração. Eu sei que esta palavra ela vai falar com muitos de nós aqui nessa noite. De repente não vai falar aquilo que você gostaria de ouvir, mas eu tenho certeza que vai falar aquilo que você precisa ouvir. E eu quero hoje ser profeta de Deus na sua vida. E o profeta ele não fala aquilo que nós queremos, o profeta ele fala aquilo que Deus manda. Então eu quero que você venha receber esta palavra como algo de Deus para a sua vida. E eu quero que você venha sair daqui nesta noite edificado através do que você vai ouvir em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Nós lemos aí o Salmo 137, do versículo 1 até o versículo 6. Esse Salmo 137 para mim é um dos salmos mais tristes da Bíblia Sagrada. Porque aí nós estamos lendo o lamento de um povo que a Bíblia diz que está preso, que está cativo na Babilônia. E esse povo eles estão se lamentando porque eles estão se lembrando da sua origem. Eles estão se lembrando da sua terra natal. Você vai ver que no Salmo 137, o salmista, ele está dizendo, à beira dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Jerusalém. Então aqui eles estão se lembrando de quando eles eram livres. Aqui eles estão se lembrando de quando eles podiam adorar ao Senhor. Eles estão lembrando de dias onde verdadeiramente eles eram alegres. E diante das lembranças deles, a Bíblia diz que eles estão assentados e chorando. Eu acredito que todos nós que estamos aqui nesta noite, os irmãos que estão em casa acompanhando esse culto, todos nós carregamos dentro de nós grandes lembranças. Todos nós em algum momento na vida nós já passamos, já vivemos situações que nós sentimos saudades. Quantas vezes você já se lembrou de algo que você viveu lá atrás e que de repente hoje você perdeu e você diz assim: ah, se eu pudesse voltar no tempo, ah, se eu pudesse voltar lá atrás e viver novamente aquilo que eu vivi um dia, eu faria de tudo para não perder aquilo que eu perdi. Com toda certeza, todos nós temos lembranças de momentos da nossa vida em que nós podemos considerar que fomos verdadeiramente felizes. Talvez momentos no seu casamento, talvez momentos na sua vida profissional, talvez momentos até na sua vida ministerial. E hoje, quando você se lembra desse passado, quando você se lembra desses momentos,
Talvez isso gera em você uma certa tristeza, porque você percebe que você já não é mais aquela mesma pessoa, que você já não tem mais aquela vida que você tinha antes. Eu estou falando isso aqui para você entender um pouco da situação do povo de Jerusalém, que agora está vivendo como escravos na Babilônia. Eles estão declarando, eles estão dizendo que às beiras dos rios da Babilônia, eles se assentam e choram, se lembrando de Sião, se lembrando de Jerusalém, se lembrando de quando eles tinham liberdade para estarem adorando ao Senhor. Preste atenção em algo que eu vou te falar aqui nessa noite. Biblicamente e historicamente falando, existiram dois países que foram os que mais oprimiram o povo de Israel. Nós sabemos que todavia Israel sempre vivia em guerra com inúmeros países. Por ser a nação eleita, escolhida por Deus, Israel sempre foi perseguido. Mas lendo a Bíblia e estudando a respeito, nós descobrimos que dois países foram os que mais causaram prejuízos a Israel. Foram os que escravizaram Israel por maior período de tempo. Primeiro, o Egito. A Bíblia diz que no Egito Israel foi escravizado por 430 anos. E o segundo país é a Babilônia. Se você ler na Bíblia, você vai ver a todo tempo a Bíblia falando do Egito e da Babilônia e da opressão que eles causaram a Israel. Na Babilônia, Israel fora escravizado por 70 anos. Só que a maneira de escravizar Israel foi diferente entre o Egito e a Babilônia. O Egito era aquele que escravizava, causando humilhação. O Egito era aquele que batia, era aquele que oprimia. O Egito era aquele que queria ver Israel sofrendo, que queria provar que o Deus de Israel não podia fazer nada por eles. No Egito, Israel foi humilhado demais, porque o Egito fazia questão de humilhar Israel. O Egito fazia questão de colocar o povo de Israel para amassar barro, para provar para eles que eles eram inferiores. Prova é que quando você pega no livro de Êxodo, no capítulo 3, quando Deus aparece para Moisés no Monte Sinai, Deus ele fala com Moisés assim: eu vi a opressão com a qual o meu povo tem sido oprimido. Eu ouvi o gemido e o lamento do meu povo. E eu desci a fim de livrá-los. Então você vê que o próprio Deus ali, ele declara que ele via Israel sendo o quê? Humilhado, que ele via Israel gemendo, que ele via Israel sofrendo, porque o Egito fazia questão de bater, o Egito fazia questão de escravizar, causando dor e causando sofrimento. Já quando você pega a escravidão de Israel na Babilônia, você percebe que a maneira da Babilônia agir com Israel era diferente. Porque a Babilônia era aquela nação que queria fazer Israel se sentir confortável no meio deles. A Babilônia escravizava, mas queria escravizar de maneira disfarçada. Escravizava tentando provar para Israel que era melhor ser escravo na Babilônia do que ser livre em Jerusalém. O exemplo do que eu estou te falando é você pegar no livro de Daniel, no capítulo 3, quando Daniel chega junto com seus companheiros para ser escravo na Babilônia. Daniel não vai amassar barro, como era feito no Egito.
Daniel não é jogado dentro de uma prisão. Não, a Bíblia diz que Daniel, junto com seus companheiros, é levado para dentro do palácio do rei. Pega lá no livro de Daniel, capítulo 3, para você ver. E lá é servido para Daniel, a Bíblia diz que é servido para Daniel, ou é oferecido para Daniel, as mesmas iguarias que eram servidas para o rei. Ali era colocado diante de Daniel o mesmo que o rei comia, o mesmo que o rei bebia. Ou seja, a Babilônia está dizendo: nós vamos cuidar melhor de vocês do que Jerusalém. Só que quando você pega a própria história de Daniel, você vai ver que Daniel, ele sempre recusou as iguarias do rei, porque ele sabia que tudo aquilo ali era contaminado, e ele não queria se contaminar com as coisas que haviam na Babilônia. Por que eu estou trazendo essa explicação para você? Eu preciso que você preste atenção para você entender onde que eu quero chegar com essa mensagem aqui hoje. Aí você pega o Salmo 137 e você vê aqui o povo de Jerusalém, que está sendo escravizado na Babilônia, e eles estão declarando o quê? A tristeza que eles estão sentindo. Eles estão dizendo que às beiras dos rios da Babilônia, eles estão se assentando e chorando, porque eles estão se lembrando de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que eles declaram que ali eles penduraram as suas harpas nos salgueiros que haviam à beira desses rios. Eles pegaram as suas harpas, os instrumentos que eles usavam para adorar ao Senhor, e eles penduraram nas árvores que haviam na beira dos rios. E eles explicam por que é que eles fizeram aquilo. E eles disseram assim: porque os nossos opressores, aqueles que nos trouxeram de Jerusalém para sermos escravos da Babilônia, eles queriam que nós nos alegrássemos diante da presença deles. Os nossos opressores chegaram para nós e pediram para nós estarmos cantando para eles os mesmos louvores que nós cantávamos em Sião, em Jerusalém. Aí eles viram e falam assim: como que nós poderemos cantar hinos de louvores que foram feitos para adorar ao nosso Deus em terras estranhas? Aí eles vão dizer: eu prefiro, Senhor, que a minha mão direita se dê fim se eu me esquecer de Jerusalém. Eu prefiro que a minha língua se cole no céu da minha boca se eu adorar a outro Deus que não seja o Deus de Jerusalém. Preste atenção. A Bíblia está mostrando que o povo da Babilônia queria que o povo de Jerusalém viesse estar adorando a Deus na Babilônia, do mesmo jeito que eles adoravam lá em Jerusalém. O povo da Babilônia está dizendo: olha, apesar de vocês estarem na Babilônia, vocês podem se alegrar aqui também, do mesmo jeito que vocês se alegravam quando estavam lá em Jerusalém. Vocês podem estar aqui nos adorando, cantando os hinos de vocês diante de nós, da mesma maneira que vocês cantavam esses hinos diante do Deus de vocês lá em Jerusalém. Vocês podem estar prestando culto aqui do mesmo jeito que vocês prestavam culto lá. E o povo de Deus está dizendo: como que nós vamos adorar o Senhor numa terra onde o Senhor não está presente? Como que nós vamos adorar ao Senhor no lugar onde Ele não habita? Como que nós vamos alegrar esse povo com os mesmos hinos que nós compomos para nos alegrar na presença do Senhor? E eles estão dizendo: olha, eu prefiro estar morrendo, eu prefiro estar perdendo a minha mão direita, eu prefiro estar perdendo a minha voz, até que fazer alguma coisa que não seja para adorar o Deus a quem eu conheço, o Deus a quem eu sirvo. Ô meu irmão, ô minha irmã, eu quero que você preste muita atenção
atenção nesta palavra. Sabe por quê? Porque o povo de Jerusalém, ou seja, o povo da Babilônia, eles queriam fazer Israel se sentir confortável lá no meio deles. O povo da Babilônia queria fazer o povo de Israel se sentir confortável junto deles, a ponto de poder estar cantando os mesmos hinos, a ponto de estar prestando a mesma adoração. Sabe o que é isso? O diabo, ele quer que você esteja confortável diante dele. Sabe para quê? Para você fazer para ele exatamente aquilo que você deveria estar fazendo somente para o Deus que você serve. O povo da Babilônia queria deixar Israel confortável no meio deles, para eles fazerem na Babilônia o que eles deveriam fazer somente diante da presença de Deus. Agora preste atenção aqui para você entender. O Espírito Santo, ele vai falar com cada um de nós aqui hoje. Preste atenção. Eu citei para vocês aqui o Egito e a Babilônia como opressores que escravizaram o povo de Israel. Vamos lá, o Egito é o retrato, o Egito ele representa o mundo. Antes de eu e você conhecermos ao Senhor Jesus. Porque quando você conhece o Evangelho, quando você é alcançado pela graça, quando você é alcançado pela salvação, muitas das vezes você se refere ao tempo que você viveu no mundo como um tempo que você viveu no Egito. Muitas das vezes você se refere ao mundo como se fosse o próprio Egito. Por quê? Porque você tem a consciência que o tempo que você viveu no mundo, você foi humilhado. O tempo que você viveu no mundo, você apanhou. O tempo que você viveu no mundo, o diabo te escravizou. O diabo, ele fez tudo o que ele podia fazer na tua vida. Aí você entende que através da maravilhosa graça de Deus, você foi resgatado, você foi tirado da escravidão, você foi tirado do Egito, do mundo, e você foi transportado para a presença de Deus, para o lugar da salvação. E hoje você está na presença do Deus Todo-Poderoso. E hoje o Egito, o mundo, ele faz parte do seu passado. É um lugar que você não deveria nem se lembrar, porque hoje a sua alegria tem que ser de estar na presença desse Deus maravilhoso e poder adorar a Ele todos os dias. Aleluia! Oh, glória! Então a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui: o Egito, ele representa o mundo antes de você conhecer Jesus. O Egito é o retrato que você vivia antes de você conhecer a maravilhosa graça de Deus. Porque você era humilhado, você era espancado no mundo, você vivia debaixo de opressão, você vivia gemendo, mas graças a Deus que o Senhor Jesus, ele ouviu o seu gemido e ele te resgatou e te colocou na presença de Deus. Agora vamos lá. A Babilônia representa o mesmo mundo. Só que a Babilônia é o retrato do mundo depois que você é alcançado pela graça de Deus. A Babilônia representa o mundo depois que você conhece ao Senhor Jesus. Porque antes de você conhecer, o diabo te escravizava, e te escravizava para te ver sofrendo, te escravizava para te ver humilhado, e tudo que você queria era o quê? Era se livrar daquela escravidão, era se livrar daquela opressão, daquele sofrimento. Mas depois que você conhece a Jesus, depois que você é alcançado pela graça de Deus, o diabo, ele passa a trabalhar em função de tirar você da presença de Deus e levar você para o mundo novamente. Só que agora o diabo, ele não vai apresentar o mundo para você como o Egito, como lugar que você vai ser humilhado, como lugar que você vai ser espancado, como lugar que você vai ser envergonhado, como lugar que você vai estar sofrendo, não.
Agora o diabo, ele quer te apresentar o mundo como a Babilônia, como sendo um lugar que vai te acolher, como sendo um lugar que vai te agradar, como sendo um lugar que você vai ser mais feliz do que estando em Jerusalém, do que estando na presença de Deus. Aí o diabo começa a querer te convencer que lá na Babilônia você pode adorar a Deus como se você estivesse em Jerusalém. Como que ele faz isso? É mostrando para você, é tentando te convencer que tem coisas que não tem nada a ver. Você pode servir a Deus, mas não tem nada a ver você fazer isso aqui. Você pode servir a Deus, mas não tem nada a ver você cometer um pecado aqui, um pecado ali. Você pode servir a Deus, mas você não precisa estar em Jerusalém, você não precisa estar na igreja, você pode servir a Deus aqui mesmo, onde você está. Você pode servir a Deus aqui na Babilônia mesmo. Você pode adorar aqui. Você pode adorar onde você quiser, não precisa ser em Jerusalém. Entenda, era isso que a Babilônia estava fazendo com o povo de Deus. Não precisa vocês estar em Jerusalém para vocês estarem adorando. Não precisa vocês estarem em Jerusalém para vocês estarem cantando hinos ao Deus de vocês. Vocês podem fazer isso aqui na Babilônia, vocês podem fazer isso aqui onde vocês estão. É isso que o diabo quer convencer o povo de Deus hoje, irmãos. Preste atenção. O que eu estou pregando para você nessa noite é muito sério. Antes a preocupação de um pastor, antes a minha preocupação como pastor era simplesmente de estar trabalhando para tirar as pessoas do mundo e trazer para a igreja. Antes a minha preocupação como pastor era unicamente de estar tirando as pessoas da perdição e levando elas à salvação. Era de estar fazendo as pessoas se tornarem salvas diante de Deus. E hoje a coisa mudou. A nossa maior preocupação como pastor hoje é fazer com que o salvo não venha perder a sua salvação. Porque infelizmente o diabo tem conseguido convencer muita gente que elas podem estar na Babilônia e continuarem servindo a Deus. O diabo tem conseguido convencer muita gente que para adorar a Deus, para servir a Deus, não precisa estar na igreja. E quantas pessoas estão abandonando a igreja, quantas pessoas estão saindo da igreja, estão indo para o mundo e estão achando que ainda estão salvas, estão achando que ainda estão fazendo a vontade do Senhor. Mas é aquilo que esse povo aqui do Salmo 137 está falando. Como nós podemos adorar a Deus em uma terra estranha? Como nós podemos pegar hinos que foram feitos para adorar ao Senhor e estar usando esses mesmos hinos para adorar os deuses da Babilônia? É impossível nós servirmos a dois senhores. É impossível você servir Jerusalém e servir a Babilônia. Por isso eles estão declarando, eles estão falando: eu prefiro que a minha mão direita se define se eu me esquecer de Jerusalém. Eu prefiro que a minha língua se cole no céu da minha boca se eu deixar de me lembrar de ti, Jerusalém, ou se eu dividir a glória que pertence somente a Deus. Preste atenção aqui, irmãos. O nome Jerusalém significa habitação de pazes, em plural. Por algumas vezes eu mesmo já preguei aqui, já falei que Jerusalém significa habitação de paz. E recentemente eu descobri que não é habitação de paz, é habitação de pazes no plural. Por quê? Porque existem duas Jerusalém. A Jerusalém, cidade de Davi, a Jerusalém onde esse povo aqui habitava,
E existe a Jerusalém celestial, a cidade que foi edificada pelas mãos de Deus, a cidade onde eu e você devemos fazer de tudo para um dia podermos conhecê-la. E por que eu estou dizendo que existem duas? Porque se Jerusalém fosse apenas morada de paz, no original não seria Jerusalém, porque no original é Jerusalém, que significa morada de habitação de pazes. Se fosse habitação de paz, seria Jerusalém, que seria habitação de paz, somente um Jerusalém, mas não, são duas Jerusalém. A Jerusalém terrena, a Jerusalém casa de Davi e a Jerusalém morada celestial. A Jerusalém morada celestial é aquela que Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1, que ele diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai, ou na habitação de meu pai, tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu irei e vos prepararei lugar, e depois virei outra vez para estar buscando vocês, e onde eu estiver morando, vocês vão morar comigo também. Então nós temos que fazer de tudo para um dia nós conhecermos a Jerusalém celestial, para que um dia nós venhamos estar morando com o Senhor Jesus, nesta morada de paz, nesta habitação de paz, neste lugar que Ele preparou para a minha e para a sua vida. E nós precisamos entender que o principal objetivo de Satanás é nos impedir de um dia podermos estar nesta Jerusalém, nesta morada celestial que Deus ele preparou para nós. É por isso que o diabo ele vem colocando a Babilônia diante de você, para tentar te convencer que você não precisa estar na igreja para ser salvo, que você não precisa estar na igreja para poder adorar a Deus, que onde você estiver você pode adorar, que onde você estiver a sua salvação está garantido. E hoje nós vemos que as igrejas, o que elas mais estão pregando é que uma vez salvo, salvo para sempre, que quando nós somos salvos uma vez, nós não nos perdemos mais. Mas nós temos que entender que se nós queremos ser salvos, nós temos que lutar todos os dias para permanecer na presença do Senhor, adorando a Ele, glorificando a Ele. Quando nós pegamos a Bíblia, a palavra do Senhor Deus, no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, ela diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, baseado nisso, muitas pessoas pregam dizendo que se alguém um dia já conheceu Jesus, ela não vai se perder, ela não vai perder a salvação, ela não vai ser condenada. Só que a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ela não para por aí, ela continua falando que não anda segundo a sua carne, mas que anda segundo o seu espírito. Se eu quero ser salvo de verdade, eu tenho que aprender a viver em espírito, eu tenho que aprender a estar na presença de Deus, adorando a Ele em espírito e em verdade. Eu não posso aceitar essa ideia que em qualquer lugar eu posso servir ao Senhor, que em qualquer lugar eu posso fazer a vontade do Senhor. Isso é mentira de Satanás, porque para fazer a vontade do Senhor e para adorar o Deus a quem eu sirvo, eu tenho que estar na presença dEle, eu tenho que estar fazendo a vontade dEle. Oh, urimicanda lá, maçanderemana, surianda lá. Conseguindo enganar, está conseguindo seduzir. Muita gente está sendo tirado da Jerusalém de Cristo e está sendo levado para a Babilônia. Muita gente está sendo tirado do lugar de
de salvação e está sendo levado para o lugar da perdição, e estão caminhando como se estivessem salvos, como se tudo estivesse bem, como se jamais iriam ser condenadas, porque o diabo tem convencido as pessoas: você pode servir a Deus, mas pode continuar bebendo, não tem problema nenhum. Você pode servir a Deus e pode continuar se prostituindo, não tem problema nenhum, porque você tem que servir a Deus, mas você tem que se alegrar também. Você tem que servir a Deus, mas você tem que viver também. Só que nós temos que entender que não existe vida fora da presença do Senhor Jesus. Não existe alegria completa a não ser a alegria que nós temos de estar na presença do Senhor Jesus Cristo. É Ele o motivo da nossa alegria. Meu irmão e minha irmã, não tem como servir a dois senhores. Se eu decidir servir a Jesus, então eu tenho todos os dias que sacrificar a minha carne, eu tenho todos os dias que abrir mão das minhas vontades para viver a vontade do Senhor. Não importa o que o diabo está me apresentando, não importa o que a Babilônia está me oferecendo, eu não vou me contaminar com as iguarias da Babilônia. Eu vou me manter fiel na presença do Senhor, porque o meu corpo está na Babilônia, mas o meu coração está lá em Jerusalém. O meu corpo pode estar no mundo que é corrompido pelo pecado, mas o meu coração tem que estar na Jerusalém celestial, porque eu estou aqui de passagem. A minha morada é no reino de Deus, a minha morada é na Jerusalém celestial. Adore o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui só de passagem. A escravidão do Egito durou 430 anos, mas acabou, irmãos. A escravidão na Babilônia durou 70 anos, mas acabou. Eles tiveram que voltar em Jerusalém. Nós precisamos entender que o nosso objetivo, o nosso propósito, o nosso destino é o céu, é a Jerusalém eterna, é a morada de Deus. O mundo, ele não tem nada para te dar. O diabo, ele te oferece muitas coisas que existem nesse mundo, mas tudo que há no mundo pertence a ele. A própria Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O diabo, ele não vai querer dividir o que é dele com ninguém. Pelo contrário, tudo que o diabo quer é que você entrega para ele aquilo que você deveria entregar somente para Deus. Tudo que o diabo quer é que você faça na presença dele aquilo que você deveria fazer somente na presença de Deus. O diabo, ele sempre quis tomar o lugar de Deus, ele sempre quis o que era de Deus para ele. Por isso ele foi expulso do céu, e agora ele continua fazendo as mesmas coisas, querendo tomar para si aquilo que deveria ser somente de Deus. Mas infelizmente tem muita gente que estão sendo seduzidas pelo que o diabo está oferecendo. Na verdade, ele não pode dar nada, ele não pode te dar nada, ele pode te oferecer, mas dar ele não pode. Então você tem que entender uma coisa: não tem nada nesse mundo para você, você só está aqui de passagem. O seu destino é o céu, o lugar que Deus tem preparado para você é a Jerusalém celestial. Então você tem que se preparar para um dia estar entrando na morada do Altíssimo e estar habitando ali para todo sempre com o Deus da tua salvação. Aleluias. Pode aplaudir o nome do Senhor. Não aceite as propostas que o diabo, que a Babilônia tem colocado diante de você. Não se curve diante do que o diabo, ele tem te oferecido, porque ele não pode te dar nada. O objetivo dele é te escravizar, é te humilhar, é te fazer sofrer. O objetivo dele é fazer você se perder, é fazer você perder a sua salvação. Então por isso não aceite.
Não seja seduzido pelas propostas do mundo. Não seja seduzido pelos enganos da Babilônia. Entenda, Deus te criou para você adorar a Ele, somente a Ele. Deus te criou para você servir a Ele e somente a Ele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ei, sabe o que o povo de Jerusalém está fazendo no Salmo 137? Eles estão dizendo assim: nós preferimos ficar em silêncio, nós preferimos nos assentar e chorar a ter que adorar a qualquer outra pessoa que não seja o nosso Deus. Por isso eles pegaram as suas harpas e penduraram no salgueiro. Foi uma decisão que eles tomaram para quê? Para não trair a sua fé, para não desonrar o Deus a quem eles serviam. Entenda você uma coisa: às vezes eu e você temos que tomar decisões, e às vezes são decisões difíceis. A decisão deles fez eles se assentar e chorar e se lamentar. Significa que não foi fácil. Significa que eles estavam sofrendo. Mas eles tiveram que tomar aquela decisão. Ei, você que está aqui nessa noite, para você servir a Deus de verdade, para você ser um adorador de verdade, você tem que tomar decisões. Se você quer servir a Deus de verdade, talvez hoje você vai ter que chamar pessoas da sua família e falar para eles assim: a partir de hoje nós não vamos mais frequentar tal lugar. E talvez alguém vai chegar e vai te falar: ah, mas era aquilo ali o motivo da nossa alegria. E você vai dizer: ainda que eu tenho que viver triste, nós não vamos mais frequentar ali. A partir de hoje, nessa casa não entra mais bebida. Ah, mas isso aqui é o que nos causa alegria, então nós vamos viver tristes, mas não vai entrar mais bebida aqui, porque a Babilônia não vai mais fazer parte da minha vida. A partir de hoje, eu vou viver para servir a Deus, para adorar a Deus, para fazer a vontade dele. São decisões que nós precisamos estar tomando na nossa vida. Decisões talvez de estar se afastando de pessoas que têm te afastado de Deus. Decisões de estar se afastando de lugares que está te afastando de Deus. Deus te criou para você se alegrar na presença dEle, e você tem se alegrado diante de pessoas em lugares que não tem nada a ver com Deus. E o pior, é uma alegria enganosa, é uma alegria que te escraviza, é uma alegria que te oprime e que depois você senta e chora. A alegria que Jesus está te oferecendo hoje é uma alegria verdadeira. É a alegria de você ter a certeza da sua salvação. É a alegria de você ter a certeza que um dia você vai conhecer a Jerusalém celestial, que um dia você vai entrar nesta morada, nessa habitação de paz. Faça o que você tiver de fazer, mas não deixe de servir e de adorar a esse Deus ao qual nós estamos na presença dele hoje. Abra mão do que você tiver que abrir mão, mas não abra mão da presença de Deus na sua vida. Não deixe nada e nem ninguém tirar você do propósito de adorar ao Senhor. Ainda que você tenha que ser lançado na fornalha de fogo ardente, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não quiseram se curvar diante da estátua de Nabucodonosor, mas eles foram firmes. Eles disseram: ainda que o nosso Deus nos mate, nós não adoraremos a ti. Ainda que você tenha que ser lançado na cova dos leões, como foi Daniel, porque não quis fazer petição ao rei Dario, porque não quis aceitar o decreto do rei, mas ele foi firme.
Ele continuou com seu coração em Jerusalém, com seu coração em Deus. É assim que tem que ser. Às vezes o nosso problema é que nós não queremos perder nada. Ah, pastor, mas é meu amigo de tanto tempo, eu não posso perder essa amizade. Ei, essa amizade está te levando para o inferno. Essa amizade está impedindo você de adorar a Deus. Ah, pastor, mas são pessoas com quem eu convivo há tanto tempo. Ei, você tem que decidir a quem você quer servir. Você tem que decidir onde você quer estar. Você quer estar na Babilônia ou você quer estar em Jerusalém? Porque para estar em Jerusalém você tem que abrir mão das coisas da Babilônia. Para estar na presença de Deus você tem que abrir mão das coisas do mundo. Você tem que abrir mão daquilo que o mundo está te oferecendo, porque ele não pode te dar nada, mas te oferecer ele pode. Para você estar na presença de Deus, você tem que aprender a abrir mão muitas das vezes da sua própria vontade. Você tem que saber que vai ter dias que você vai ter que olhar para a sua carne e falar: não, eu não vou me submeter à sua vontade, eu não vou me render aos seus prazeres. E isso não é fácil não, irmãos. Porque a condenação, ela não existe para aqueles que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Enquanto você estiver inclinado para a carne, enquanto você estiver andando segundo a carne, você pode estar na igreja todo dia, que você está correndo o risco de perder a sua salvação, de morrer e ir para o inferno. Porque a condenação, ela só vai deixar de existir, a perdição, ela só vai deixar de fazer parte da sua vida quando você começar a viver segundo o Espírito, quando você começar a viver para fazer a vontade de Deus, quando você abrir mão das suas vontades para viver aquilo que é o propósito e a vontade de Deus na sua vida. Quando você fizer assim, você pode ter certeza, você vai conhecer essa morada que Jesus ele foi para preparar para nós. Tem uma promessa aqui, ele falou que iria preparar morada para nós e que depois viria para nos buscar, para que onde ele está, onde ele estivesse, eu e você pudéssemos estar com ele. Tem uma promessa aqui, Jesus falou que um dia eu e você vamos estar no mesmo lugar que ele se encontra hoje, que é a direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas para isso nós temos que nos submeter à vontade dele, nós temos que abrir mão das coisas do mundo, temos que abandonar o Egito, temos que abandonar a Babilônia, temos que abrir mão daquilo que parece ser agradável, que parece ser bom, mas que está nos conduzindo para a perdição. E nós temos que viver uma vida voltada para Deus. Se nós fizermos assim, você pode ter certeza que o seu destino é o céu, a sua morada é nas mansões celestiais que o Senhor Jesus já preparou para a sua vida, e um dia ele vai vir para te buscar e te levar para morar lá com ele, para a glória do nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pense, eu estou pregando para fazer você pensar. Olhe para a vida que você já teve na presença de Deus. A Bíblia diz que esse povo chorava porque eles se lembravam e tinham saudades de Jerusalém. Olha como que você era antes na presença de Deus e como que você é hoje. Tem pessoas aqui que custava esperar dar o dia de culto para estar na igreja adorando ao Senhor. Hoje vem para a igreja empurradas, praticamente forçadas. Sabe, às vezes é chato, mas tem pessoas que se você não visitar, se você não ligar, se você não mandar uma mensagem, se afasta da presença de Deus. Então você tem que estar ali constantemente. Pessoas que antes eram os primeiros, eram aqueles que chamavam, que reunia todo mundo. Ei, hoje é dia de culto, vamos para a igreja. Hoje estão desanimados. E você olha talvez e fala: eu tinha saudades de como eu era antes na presença de Deus. Mas o que está te impedindo de voltar a ser quem você era antes? O homem de Deus, a mulher de Deus que você era antes. Porque você tem liberdade na presença do Senhor, amém, igreja? O Espírito Santo, ele ainda faz parte da sua vida, então você tem liberdade. Você só precisa tomar uma decisão.
e começar a fazer para Deus tudo aquilo que você fazia e fazer de maneira mais excelente. Porque hoje talvez você tenha dividido o seu tempo, que era para ser totalmente de Deus, você tem dividido com outras coisas. O tempo que você tinha que estar orando, você está fazendo outras coisas. O tempo que você tinha que estar na igreja, você está em outros lugares. E é isso que não pode. É essa decisão que você tem que tomar a partir de hoje. O que é de Deus, eu vou entregar para Deus. Eu vou entregar para Deus o melhor do meu tempo. Eu vou entregar para Deus o melhor da minha vida. Eu sei que eu tenho muitos compromissos. Eu sei que eu tenho muitas coisas fora da igreja, fora da presença de Deus. Mas não importa, quando chegar o tempo de eu estar na presença de Deus, eu não abro mão. Eu vou estar na presença de Deus. O que é dele eu vou entregar para ele. O que é dele eu vou dar somente para ele. É isso que vai fazer a diferença na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quantos entenderam a palavra aí, digam glória a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor e já se coloque de pé na presença de Deus. Se coloca de pé toda a igreja, fecha os seus olhos aí agora. Toda a igreja com seus olhos fechados, comece a falar com Deus aí agora. Se alguém quiser dobrar os seus joelhos na presença do Senhor, faça isso aí agora, dobre os seus joelhos. Se alguém quiser vir diante do altar, vem diante do altar nessa noite. Mas eu quero que você coloque a tua vida em adoração diante da presença do Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus agora e comece a adorar a Ele. Coloque a sua vida diante de Deus e comece a glorificar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. O que é que fez você sair de Jerusalém? O que é que está prendendo você na Babilônia? Ei, a Babilônia não é o seu lugar não, minha irmã. A Babilônia não é o seu lugar não, meu irmão. Talvez você continue fazendo a mesma coisa, mas você está fazendo no lugar errado. Deus, Ele quer que você esteja fazendo tudo na presença dEle, para glorificar o nome dEle, porque a alegria verdadeira e completa somente Ele tem para você. Então por isso coloque a tua vida diante dEle aí agora. Se alguém quiser dobrar os seus joelhos, dobre os seus joelhos agora. Se alguém quiser vir aqui diante do altar para dizer: Senhor, eu estou hoje me retornando para a tua presença, eu estou hoje assumindo um novo compromisso contigo, eu estou hoje renovando a minha aliança com o Senhor. Talvez alguém que está aqui um dia experimentou a presença do Senhor, um dia já experimentou uma vida de intimidade com Deus, mas alguma proposta do diabo fez você voltar para a Babilônia, fez você voltar para o mundo. O diabo te seduziu, te enganou e acabou tirando você do lugar que você nunca deveria ter saído. Mas hoje você está aqui e Deus está dizendo: meu filho, minha filha, eu te amo, eu quero você de volta. Se você quer voltar para Ele, vem aqui à frente. Se você quer se entregar novamente nas mãos dEle, vem diante do altar nessa noite. Você que quer renovar a sua aliança, você que quer se reconciliar com o Senhor, vem diante do altar aqui agora. Toda a igreja com seus olhos fechados, comece a glorificar, comece a glorificar. Se alguém sentir no coração que está retornando para a presença do Senhor, tome essa decisão agora, tome essa decisão agora. O diabo vai fazer de tudo para manter você no mundo, o diabo vai fazer de tudo para fazer você continuar na Babilônia, fazendo exatamente o que ele quer, o que ele gosta. Mas Jesus está de mãos estendidas para você. Jesus está te chamando nessa noite e Ele está te dizendo: meu filho, venha, minha filha, venha, porque eu tenho algo novo para você nessa noite. Eu tenho algo novo para você nessa noite. Eu tenho um novo tempo para a tua vida. Eu tenho uma sandália nova para colocar nos seus pés. Eu tenho um anel novo para colocar no seu dedo. Eu tenho vestes novas para te vestir nessa noite. Eu tenho algo novo para fazer na tua vida. Jesus, Ele quer te abraçar nessa noite. Coloque a tua vida diante dEle. Coloque a tua vida diante dEle. Abre a tua boca e vai orando, vai clamando, vai buscando ao Senhor nessa noite de hoje, porque o seu lugar é na presença dEle. Peça a Ele que Ele venha te fortalecer. Diga para Ele: Senhor, me fortalece. Senhor, me encha com teu Espírito, para que eu venha
permanecer na tua presença, e que nada nem ninguém venha me tirar do propósito de estar te servindo, de estar diante do Senhor em espírito e em verdade. Vai falando com Deus aí, igreja, vai falando com Deus, abre a sua boca e fala com Deus aí agora. Não fala só o que você está sentindo, não fala só o que você está passando, mas fala o que você quer que Ele venha fazer na tua vida. Não fala somente como que está a sua vida, mas fala como que você quer que a sua vida seja diante da presença dEle. Fala para Ele: meu Deus, eu quero ser uma pessoa abençoada na tua presença, eu quero ser uma pessoa cheia do teu Espírito Santo, eu quero ser curado, eu quero ser liberto para te servir. Eu quero, meu Pai, que o Senhor venha me encher com teu Espírito Santo, para que eu possa estar fazendo a tua vontade. Fala com Deus aí, igreja, abre a sua boca nessa noite e fala com Deus. Ele está ouvindo você, Ele está ouvindo você, e Ele está colocando a porta aberta para que você possa estar passando, para que você possa estar entrando na presença dEle, para que você possa estar chegando na Jerusalém celestial, na cidade santa, que não foi feita pelas mãos dos homens, mas que foi construída pelas mãos do próprio Deus. Abre a sua boca, fale com Deus nessa noite, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Você está no lugar de adoração, você está no ambiente de adoração. Aproveite, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Aqui você pode se alegrar, porque você está diante daquele que é o motivo da tua alegria. Aqui você pode adorar, porque você está na presença daquele que é digno de toda honra, de toda glória, que é digno de todo louvor. Abra a sua boca, igreja viva, abra a sua boca, igreja cheia do Espírito Santo, e adore, adore, adore ao Senhor nessa noite. Oure me canta la baixa deremana surianda la manairi. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Então batei, batei, e a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Adore, adore, adore. Você está na casa do Pai, adore, adore ao Senhor. E quando você adora, Ele faz a obra na tua vida. Enquanto você adora, Ele cura você. Enquanto você adora, Ele liberta os seus filhos. Enquanto você adora, Ele manda provisão para a tua casa. Enquanto você adora, o céu se move em teu favor. O céu está se movendo nessa noite. O céu está se movendo em teu favor nessa noite. A mão de Deus está se estendendo sobre você nessa noite. Adore o nome dEle, seja tocado por Ele, glorifica o nome dEle. Seja abençoado, seja abençoada nessa noite. Receba a cura, receba a libertação, receba o toque do Espírito Santo. Ele está aqui, Ele está aqui. Você que tem saudades de sentir a presença de Deus na sua vida, é só você glorificar, e Ele vai vir, vai te visitar novamente. Ele vai tocar em você novamente. Ele vai fazer algo extraordinário de novo sobre a sua vida. Mais uma vez Ele vai fazer, mais uma vez Ele vai te tocar, e o nome dEle vai ser glorificado. Seja tocado por Deus aí agora, seja tocado pelo Espírito Santo aí agora. Ele está tocando em você. A mão do Todo-Poderoso está estendida e está tocando em você. Urianda lava sanderemana surimicanda redeblasdorimicanda la paz. A mão de Deus está estendida e está tocando em você nessa noite. Ah, meu irmão e minha irmã,
Você está na presença do Todo-Poderoso. Ele está tocando em você. Ele está aqui para mudar a tua história nessa noite. Meu Deus e meu Pai, eu sei que o Senhor está presente aqui. Eu sei que a tua mão está estendida. Eu sei que o Senhor está tocando sobre cada vida, sobre cada pessoa. Eu sei que o diabo tem feito de tudo para tirar esta pessoa, meu Deus, da tua presença. Eu sei que o diabo tem se levantado para tentar tirar esta pessoa do teu propósito, para impedir, meu Deus, esta pessoa de te adorar. Mas apesar de todo levante do inimigo, ela está diante do Senhor, ela está diante da tua presença. Então coloque a tua mão agora. Manifesta o teu poder sobre cada vida, manifesta o teu poder sobre cada pessoa e vai fazendo o teu grande milagre nesta hora. Meu Deus e meu Pai, vai visitando cada pessoa que estão acompanhando esse culto de suas casas. Vai colocando a tua mão agora, vai liberando o teu milagre. Começa a liberar a cura, começa a liberar o teu milagre agora. Vai colocando a tua mão, Senhor, abra o céu sobre este lugar nesta noite e vai liberando o teu milagre nesta hora. O milagre que esta pessoa precisa, que ela receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Libera a cura, libera a libertação, libera a salvação dentro da casa desta pessoa. Vai fazendo pelo teu povo nessa noite.